Olá, sou o professor Leandro e hoje nós vamos fazer a continuação da aula a respeito de velocidade média. Vamos resolver alguns exercícios para que você entenda melhor. Primeiro exercício. Após chover na cidade de São Paulo, as águas da chuva descerão o rio Tietê até o rio Paraná, percorrendo cerca de 1.000 km. Sendo de 4 km por hora a velocidade média das águas, o percurso mencionado será cumprido pelas águas da chuva em aproximadamente 30 dias, 10 dias, 25 dias, 2 dias ou 4 dias. Como é que nós vamos resolver esse problema? Então, nós precisamos encontrar o tempo para que isso ocorra. Vamos partir daqui, ó. Velocidade média igual variação do espaço dividido pela variação do tempo. Nós vamos querer encontrar o tempo nesse caso. Bom, o espaço a ser percorrido vai ser um espaço de 1.000 quilômetros. O tempo nós queremos, a velocidade que a água está se movimentando é de 4 quilômetros por hora. Bom, então vamos encontrar esse tempo. Como aqui nós temos quilômetro e aqui nós temos quilômetro por hora, vamos encontrar esse tempo em hora. Aí vamos converter para dias, ver a resposta que vai ser mais coerente. Bom, vamos lá então. Então, velocidade 4 km por hora, o espaço 1.000 quilômetros, dividido aqui pelo tempo. Isolando o tempo, eu vou ter o seguinte, 1.000 dividido por 4. Isso vai ser equivalente, então, a 250 horas. 250 horas. Mas, professor, mas a resposta está em dias. O que eu faço agora se a resposta ela vai estar em dias? Bom, nós sabemos que cada dia tem 24 horas. Então, vamos lá. Se um dia, nós temos o equivalente a 24 horas, então 250 horas vai ter x dias. Então, uma regra de 3 aqui, multiplica cruzado. Então, vai ficar x vezes o 24, que vai ser igual a 250. Então, x vai ser igual a 250 dividido pelo 24. Então, x vai ser igual aqui, 10,41 dias. Ou seja, aproximadamente, então, porque não tem ali quebrado, aproximadamente, então, a resposta correta aqui, ó, 10 dias. Então, muito cuidado nesses exercícios com as unidades, se a unidade está correta. Ah, aqui está quilômetro na distância, observe, velocidade de quilômetros por hora. Ah, aqui está quilômetro, se não fosse quilômetro por hora, cuide das unidades, converta as unidades para que você não tenha problema com as unidades. Ok, pessoal? Vamos para o próximo exercício. Essa aula vai ser só exercício sobre velocidade média para facilitar o entendimento para vocês. O exercício número 2. Vamos lá, né? A utilização de receptores GPS é cada vez mais frequente em veículos. O princípio de funcionamento desse instrumento é baseado no intervalo de tempo de propagação de sinais por meio de ondas eletromagnéticas, desde os satélites até os receptores GPS. Considerando a velocidade de propagação da onda eletromagnética como sendo 300.000 km por segundo, vamos anotar? Então, a velocidade, nesse caso, 300.000, então, ó, quilômetros por segundo, hein? E que, em determinado instante, um dos satélites encontra-se a 30.000 quilômetros de distância do receptor. Então, a distância, vamos colocar aqui a distância, 30.000 quilômetros. 30.000 quilômetros de distância do receptor. Qual é o tempo de propagação da onda eletromagnética emitida por esse satélite GPS até o receptor? Então, novamente, vamos para a nossa formulazinha. Então, a velocidade, que é igual à variação do espaço dividido pela variação do tempo. Já vamos memorizar essa equação de tanto a gente utilizar ela.
A velocidade média, então, vamos apagar aqui. A velocidade aqui, então, a gente já tem, né? Então, só para a gente corrigir aqui. A velocidade nós já temos. Então, essa velocidade, então, é de 300 mil quilômetros por segundo. Então, vou fazer aqui do ladinho. 300 mil quilômetros por segundo igual a variação de espaço, então, 30 mil quilômetros. 30 mil. E nós vamos dividir isso aqui pelo tempo novamente. Isolamos o tempo. Isolando o tempo, então nós vamos ter 30 mil dividido aqui por 300 mil. Então, isso vai nos dar um tempo de 0,1 segundo. 0,1 segundo. Ah, professor, então vamos lá. Ó. Qual que é a alternativa correta? Está aqui, 0,1 segundo. Beleza, mais um exercício aí, relacionando então a equação da velocidade, só que acabamos usando, né, para encontrar o tempo. Próximo exercício. Um ônibus sai do Rio de Janeiro às 8 horas. Vamos colocar aqui, então, o tempo de saída dele, como tempo inicial, às 8 horas. E chega ao Rio das Ostras, que dista 174 quilômetros da capital, às 11 horas. Então, vamos colocar aqui, tempo final, então é o tempo que ele chega nesse destino, às 11 horas. No trecho de Rio Bonito a Silva Jardim, de aproximadamente 45 quilômetros, então o segundo trecho, vamos colocar aqui que o primeiro trecho, vou colocar como delta S1, é de 174 quilômetros, para depois nós termos já as informações. E o segundo trecho, então, é o de 45 quilômetros, que é aqui de Rio Bonito a Silva Jardim, de aproximadamente 45 quilômetros. A sua velocidade foi constante igual a 90 quilômetros por hora. Então, nesse trecho aqui, ó, que foi o trecho 2, a velocidade foi constante de 90 quilômetros por hora. Calcule a velocidade média em quilômetros no trecho Rio de Janeiro, Rio das Ostras, e o tempo entre Rio Bonito e Silva Jardim. Então vamos lá. Primeiro fazer essa velocidade média nesse percurso. Então a velocidade média é a variação do espaço dividido aqui pela variação do tempo. Então no primeiro percurso, o móvel percorreu, ó, entre Rio de Janeiro e Rio das Ostras, olha aqui em cima, ó, 174 quilômetros. Então, 174 quilômetros. Dividido pela variação do tempo. Variação do tempo, nós já sabemos que é isso daqui, ó, tempo final menos o tempo inicial. Então, o tempo final, ó, 11 horas, menos o tempo inicial, 8 horas. Então, isso vai nos dar 174 dividido por 3 horas. Isso vai ser equivalente, então, a uma velocidade média, 174 dividido por 3, 58 quilômetros por hora. Então, essa é a velocidade média nesse percurso, nesse trecho. Vamos destacar aqui, certo? Bom, mas ainda tem mais uma pergunta, né? Ele pede ali, o tempo entre Rio Bonito e Silva Jardim. Bom, para nós encontrarmos o tempo, eu vou isolar o tempo. Então, a variação do tempo vai ser quem? Vai ser a variação do espaço dividido pela velocidade que ele desenvolveu esse percurso. Então, a variação do tempo, nesse caso, a variação do tempo, não crepes aqui, é igual a variação do espaço nesse percurso, ó, 45 quilômetros dividido pela velocidade que foi de 90 quilômetros por hora. Deu um probleminha aqui, vamos apagar aqui e fazer de novo. Opa, o que deu? 90 quilômetros por hora. Vamos escrever de novo aqui. Então, aqui foi de 90 quilômetros por hora. Isso vai dar um intervalo de tempo de 0,5 horas. Então, essa é a resposta para essa pergunta. Bom,
Bom, então, a velocidade média no primeiro percurso, 58 km por hora. E o tempo para desenvolver o segundo percurso, meia hora. Então, sempre cuidar, né, mais uma vez aí a dica, sempre cuidar as unidades e trabalhar com as unidades corretas. Valeu, pessoal? Tá gostando do vídeo? Tá te ajudando? Se inscreve no canal, isso ajuda bastante a gente. Se inscreve no canal. Compartilhe com seus amigos. Tá? Vamos lá. Próximo exercício. Exercício número 4. Um ciclista desloca-se com velocidade média de 30 km por hora. Então vamos anotar aqui. A velocidade média que o ciclista está se deslocando, ó, 30 km por hora. Numa competição em um circuito fechado. Cada volta do circuito tem exatamente 5 km de comprimento. Então, cada vez que ele executa uma volta, ele tem uma variação de espaço de 5 km. Considerando que o ciclista mantenha durante toda a competição a mesma velocidade média, quantas voltas terá dado no circuito depois de 1 hora? Depois de 1 hora. Bom, vamos lá então. Ele quer saber o tempo. Eu vou fazer o seguinte, vou achar o tempo para uma volta. Então, o tempo é a variação do espaço dividido pela velocidade. Só isolei o tempo. Bom, cada volta é 5 km, então 5 km, e a velocidade dele é de 30 km por hora. Então isso vai me dar um tempo em horas. Então, esse intervalo de tempo para cada volta vai ser de 1/6 de hora. Então isso aqui, cada volta. Então ele quer saber quantas voltas serão efetuadas no tempo de 1 hora. Então o que eu vou fazer? Vou fazer uma regra de 3. Então se uma volta ele leva 1/6 de hora, então em 1 hora ele vai executar x voltas. Então agora você vai multiplicar cruzado. Então vai dar x que multiplica 1/6, que é igual a 1. Então, x que vai ser então 1 dividido por 1/6. Então, eu vou dividir a fração, vou multiplicar pelo inverso dela. Então, x vai ser então aqui, ó, 1 que multiplica 6 sobre 1. Claro que não precisava fazer isso, só para demonstrar. 6 sobre 1, ou seja, então x, nesse caso, que é o número de voltas efetuadas, vai ser 6 voltas. Então, esse vai ser o número de voltas efetuadas. Então, a resposta seria aqui a letra C. Beleza, pessoal? Ok, vamos então fazer o exercício número 5. A Companhia de Engenharia de Tráfego da CET de São Paulo testou em 2013 novos radares que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea ao se passar pelo radar e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no percurso entre os dois radares deveria ser de no mínimo 1 minuto e 24 segundos. Vamos anotar esse tempo aqui, ó. Então, tempo 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar informando a velocidade média máxima permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível entre os que atendem às condições de condução segura observadas. Aqui as informações. A placa de sinalização que informa a velocidade que atende essas condições é... Bom, aqui a distância entre os radares, ela está pequenininha aqui, 2,1 quilômetros, essa distância. Então, uma distância de 2,1 quilômetros aqui, ó. Então, ela está aqui embaixo. Bom, então vamos colocar aqui que a distância, a variação de espaço, então 2,1 quilômetros. Só que agora veja que salada, vejam que salada. 1 minuto, 24 segundos e aqui quilômetro. Como que vamos trabalhar isso? Vamos fazer o seguinte, 1 minuto
São, então, 60 segundos. E aqui nós temos mais 24 segundos. Então, isso significa que nós teremos 84 segundos. 84 segundos. 2,1 quilômetro, cada quilômetro tem 1.000 metros. Então, nós temos 2.100 metros. Opa! Já temos aqui em metros e aqui em segundo. Então, vamos calcular essa velocidade. Então, a velocidade, que é o espaço dividido pelo tempo. Então, o espaço 2.100 metros dividido por 84 segundos. Então, isso aqui vai dar o equivalente a 25 metros por segundo. Mas você vai observar que não tem resposta 25 metros por segundo. Está em quilômetro por hora. Então, o esqueminha de antes lá da primeira aula. Então, vezes 3,6, isso vai nos dar uma velocidade de 90 quilômetros por hora. Então é isso, pessoal. Espero ter ajudado a todos. Compartilhem o vídeo se gostaram, se inscrevam no canal e bora lá! Daqui uns dias